suposto triângulo amoroso em De Sangue e Cinzas faz sentido? É sobre isso que eu quero conversar hoje. Oiê, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero muito conversar com vocês sobre o polêmico e suposto triângulo amoroso em De Sangue e Cinzas, entre a Poppy, o Castiel e o Kieran. Mas antes de começar, vamos falar um pouquinho sobre essa série. Eu até pensei em gravar um vídeo para cada livro desta série, porém, todavia, entretanto, todo mundo sabe que De Sangue e Cinzas é uma espécie de pirâmide literária. Você caiu num sistema de pirâmide. E por que eu digo que é uma espécie de esquema de pirâmide? Justamente porque só acho que são quase 10 livros, ou ao todo serão quase 10 livros. Até agora, publicado em língua portuguesa, a gente tem 5 volumes só de Sangue e Cinzas, mas tem uma série de spin-off também que é importantíssima, não para entender a história, mas para complementá-la. E eu diria até pessoalmente, se vocês me permitem, que eu gosto muito mais do spin-off de Sangue e Cinzas do que do próprio Sangue e Cinzas. E talvez um dos maiores motivos seja justamente esse suposto triângulo amoroso. Mas sobre o que fala Sangue e Cinzas? Sangue e Cinzas é uma série com a temática mais incrível do planeta, que são vampiros. E a gente tem vários tipos de vampiros nessa história. Mas a espécie mais importante de todas, digamos assim, é da linhagem do Castiel, que é o par romântico da Poppy, uma protagonista daquelas que eu diria que é da nova geração. E eu tenho percebido isso muito. Talvez eu até grave um vídeo sobre o quanto as personagens femininas de uma época pra cá têm sido diferentes daquelas que eram construídas antigamente. A exemplo de Crepúsculo, por exemplo. A Bella é uma personagem muito frágil, que precisa ser protegida, que ela tropeça em tudo, etc e tal. E a gente percebe que essa leva de fantasia que chega atualmente, as protagonistas, elas sabem lutar, elas se defendem, elas não são mais aquelas donzelas que precisam ser salvas no topo da torre, sabe? Ainda que de certa maneira seja isso que aconteça quando o Castiel chega à vida da Poppy. Então eles são um par romântico dessa história sobre vampiros, sensacional, em que eles precisam compreender o que se passa na verdade neste reino mágico e até mesmo como eles vão lidar com todas essas descobertas. É uma série assim eletrizante que eu nem posso dizer muita coisa, porque no nível que eu tô, já no 5º livro, eu acabaria dando algum spoiler. Mas se vocês estão aqui, é porque vocês querem saber mais sobre o triângulo amoroso. E aí, segurem-se, porque este tema tem gente que se alegra e tem gente que odeia. Eu odeio. Então, como eu já expliquei pra vocês quem é Castiel e quem é Poppy, eu preciso explicar quem é o Kieran. O Kieran, e eu não sei se eu estou pronunciando da melhor maneira possível, fique à vontade nos comentários para me corrigir, é o melhor amigo do Castiel. Ele é um lupino, ou seja, ele é uma espécie de lobisomem, mas esse livro, os seres mágicos, eles têm todo um desenvolvimento um pouco diferente daqueles, por exemplo, que a gente está acostumado em livros mais clássicos de fantasia, digamos assim. Então ele tem total controle sobre como e quando ele vai se transformar, quanto tempo ele vai ficar em cada forma, etc. Mas isso não vem muito ao caso agora. A questão é, o fato de ele ser um lupino e o Castiel ser um vampiro, que é um atlante, né, na espécie a qual ele pertence, faz com que os dois tenham uma espécie de ligação. Essa ligação é como se os dois estivessem interligados por alma, numa espécie de, como eu posso dizer, de rito mágico, em que eles são quase que uma extensão um do outro. Tudo que o Castiel sente, o Kieran sente, se um se machuca, o outro sabe, se um tá feliz, o outro sabe, e assim por diante. Então é como se eles realmente fossem uma extensão um do outro, né? E aí, esse já é o primeiro argumento das pessoas que pensam que talvez esse suposto triângulo faça sentido justamente por conta de como os dois meio que não sabem como é viver a vida individualmente. Como se o fato de que o Castiel
se apaixonou pela Poppy como se o fato de ele e a Poppy serem corações gêmeos fosse quase que impossível o Kieran não sentir alguma coisa da Poppy também. É como se essa conexão profunda que ambos os personagens masculinos tivessem acabasse vazando para os sentimentos que cada um sente do outro. Porém, a gente fica com essa pulguinha atrás da orelha justamente porque não existe um par romântico para o Kieran. Então a gente fica na dúvida, será que se o Kieran também tivesse um par romântico, o Castiel reagiria da mesma maneira? Fica o questionamento. Outro motivo que faz com que os que defendem essa criação de enredo, digamos assim, é justamente por conta de como o Kieran e o Castiel têm uma espécie de vínculo de alma. Então, eles nasceram juntos, eles cresceram juntos, eles passaram por diversos desafios juntos. E isso faz com que os sentimentos que o Kieran nutra pela Poppy seja quase que uma conexão espiritual. E não algo carnal propriamente dito, mas aquele fatídico capítulo 44 do quarto livro que eu não tenho. Eu comprei só o primeiro e o segundo por enquanto. Aquele fatídico capítulo 44 mostra que existe uma questão carnal muito forte. Então fica meio difícil de explicar como se fosse algo apenas espiritual. Apesar de o livro tentar criar toda uma narrativa de que é o ritual que eles estão fazendo que faz com que os sentimentos se mesclem e aquilo se torne, de certa maneira, um pouco mais, como eu posso dizer, animalesco? Talvez essa não seja a palavra ideal, mas que se torne algo mais, assim, físico, como se eles não tivessem controle devido ao ritual, como se todo aquele movimento mágico fosse o verdadeiro responsável por conta de como rola aquela fatídica cena. Só que, gente, eu preciso dizer que isso me soa um tanto quanto ambíguo, justamente por conta de como o Castiel e a Poppy são corações gêmeos. O que são corações gêmeos? São meio que a alma gêmea nesse universo de fantasia. As almas gêmeas se encontram e eles são inseparáveis, eles são intocáveis por outras pessoas. Só que com o Kieran fica tudo bem, né? Inclusive a gente tem diversas passagens em que o Castiel, ele é muito ciumento com a Poppy, ao ponto de se incomodar que outra pessoa comece a se sentir atraído por ela. Então, mesmo antes de eles consolidarem um relacionamento, quando determinadas pessoas olhavam para ela com o que a mais, ele ficava muito bravo, porque ele entendia que ele a amava e ninguém mais podia olhar para ela. Só que depois que eu cheguei no 5º volume, que é o que eu tô lendo atualmente, eu percebo que essa questão de ele sentir ciúmes ou não sempre foi muito relativa, desde o princípio, porque logo no início, o 5º volume, digamos que ele é recontado pelo próprio Castiel, então a gente vai ter o POV dele, né? A perspectiva dele. E aí mostra pra gente que ele sempre esteve disposto a dividir a Poppy com Kieran e com mais ninguém. E aí a gente questiona, será que então é realmente uma questão do ritual que estava muito longe de acontecer, já que ele estava suposto a essa divisão desde o início? Ele é ciumento ou ele não é? Ele quer um relacionamento monogâmico com ela ou ele quer somente até a página 2? Isso meio que quebra a lógica emocional do Castiel, entende? Porque é ambíguo e eu diria até num valor pessoal meu, é desconfortável. Eu me sinto extremamente incomodada com os comentários do Kieran, com os toques que ele faz na Poppy, e eu diria até, e principalmente relendo o livro que eu estou lendo, que é o 5º volume da série, que eu gostava muito mais dessa história quando não tinha tanto triângulo amoroso impregnado nessa narrativa. Realmente é muito incômodo para mim ver os comentários, os toques, a aproximação física, o jeito com que a própria Poppy descreve o Kieran. Não que seja um problema, porque eu acho que assim, se está acordado entre o casal, tudo bem. Mas eu, enquanto leitora, não é algo que eu goste de ler. Para mim é ambíguo,
Pra mim nem faz muito sentido. Eu acho que se isso estivesse claro desde o início da história, talvez eu comprasse um pouco mais essa ideia, mas não é algo que eu pessoalmente gosto de ler. E eu queria até saber de vocês, vocês gostam de triângulos amorosos? Eu não gosto. Mesmo que não chegue às vias de fato, não é algo que me apetece, sabe? Que tem gente que gosta muito como plot da história mesmo, né? Triângulo amoroso, aquela disputa entre duas pessoas pra ficar com uma, etc e tal. Em De Sangue Cinzas é uma coisa muito mais profunda, porque é como se além de não existir a disputa, no sentido de com ele tudo bem, a gente ainda percebe que isso vai chegar às vias de fato, deixando até uma sensação de que talvez aconteça coisas a mais. Então, assim, eu diria até que eu estou muito curiosa para ver o desfecho, como que a escritora vai reagir às críticas, porque eu percebo que tem muito mais gente que desgosta do que gosta. Não acho que ela mudaria por conta dos fãs, até porque as coisas já estão bem concretizadas, se é que vocês me entendem, entre os três. Mas mesmo assim é algo que eu tenho curiosidade de saber como será esse desfecho, até porque a série tá chegando ao fim e eu nem sei como eu vou viver sem esse livro, gente. Isso que me dá confusão, sabe? Porque eu fico assim, eu não gosto desse triângulo amoroso, fez até mesmo com que eu passasse a gostar menos dessa série que eu amava loucamente no início e prefira muito mais o spin-off, mas ao mesmo tempo eu amo essa série. Então, será que isso faz sentido? Então, pra mim, a grande questão desse triângulo é essa incoerência. O fato de que com uns o Castiel fica extremamente incomodado, você não pode nem olhar pra ela, e com Kiran tá tudo bem, de um jeito até mesmo muito íntimo. De qualquer maneira, eu quis muito trazer essa reflexão aqui pro canal e eu gostaria muito de saber o que vocês pensam a respeito. Vocês são do time que é a favor, que defende, ou o time que é contra, que preferia que não existisse isso? Me conta aí nos comentários e vamos estender essa discussão. Se vocês quiserem mais vídeos de Sangue Cinza, inclusive me sinalizam aqui nos comentários, porque eu não pensei em gravar justamente porque tem 500 livros, né? Mas se vocês tiverem afim ou quiser alguma conversa específica, como explicando o reino de Atlântia ou alguma coisa desse gênero, vocês me contem nos comentários e a gente continua, tá bom? Por hoje eu quero muito agradecer por vocês terem assistido e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!